E agora vamos falar de uma raça que se destaca além, pela produção de carne, pela fertilidade, pela habilidade materna, pela longevidade, facilidade de adaptação a diferentes sistemas de produção, da cria ao confinamento. Eu falo do Brahman. A raça é uma das mais versáteis para cruzamentos com outras raças, zebuínas e também os taurinos. O resultado é excepcional e atualmente presente em 15 estados brasileiros e ganhando cada vez mais espaços, mais plantéis, mais pecuaristas, principalmente da região nordeste do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque durante a última Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais, tivemos a eleição do novo presidente da Associação de Criadores de Brahma do Brasil. E ele está conosco ao vivo, direto da minha querida cidade de Marília, aqui no estado de São Paulo. É o jovem pecuarista Guilherme Bendilate, da Fazenda Terra Verde, no pé do eito, para trazer as informações para a gente de todo esse trabalho. Guilherme, bom dia, prazer recebê-lo no Giro, poder conversar sobre o Brahma, hein? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui nessa manhã, começando a semana, falando um pouco sobre a raça Brahma. Show de bola, com o pé direito e com o pé esquerdo, começando essa semana, segunda-feira, até porque eu estava conversando aqui com o Guilherme, no intervalo, antes da gente entrar ao vivo aqui para todo o Brasil, e ele estava comentando, rapaz, agora no final de semana, nos últimos dias, aí, a realização de uma das provas aí de eficiência alimentar, aquela torama bruta, como é que foi? Foi aqui na Bela Vista, aqui em Botucatu, foi isso, Guilherme? É isso aí, foi em Botucatu, na Central Bela Vista. Nós já estamos na sexta edição da prova do Brahma Boi com Bula, que é a prova de eficiência alimentar, e foi um sucesso. Nós tivemos um crescimento significativo na quantidade de animais participantes e também de vários criatórios se eu não me engano, 6 ou 7 estados. Olha aí. Então foi uma participação muito expressiva e os resultados positivos. A gente fez uma comparação da primeira edição até essa sexta edição e a gente viu a evolução da raça Brahman, tanto em produtividade, mas também em fertilidade. E agora a gente precisa mostrar isso para o mercado, Mostrar quais são as características e quais são as vantagens de criar a raça Brahma. Que legal, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Você acabou de assumir, a presidência, quais são os planos de trabalho, onde é que vocês vão focar as atenções? Vamos falar um pouquinho para a gente do que vocês projetaram para essa gestão, Guilherme. A nossa gestão começou agora durante a Expo Zebu, E o grande objetivo nosso, o grande objetivo da CBB é fazer o fomento da raça. E como fazer esse fomento? Investir em realizar mais eventos, mais exposições, mais provas, como essa prova que a gente fez de eficiência alimentar, que já chegou na sexta edição, fazer o fomento da raça, realizar esses eventos, investir em marketing, e trazer mais associados, mais criadores para dentro da nossa associação. A associação sozinha, ela não consegue fazer muita coisa, então a gente precisa de união, precisa de participação dos criadores, e é isso, realizar mais eventos, exposições, investir em marketing, realizar provas e mostrar, divulgar esses resultados para o mercado. Que show de bola. A gente acompanha algumas imagens, inclusive, do trabalho de vocês lá na Fazenda Terra Verde, E eu queria relembrar, o trem é bonito, hein? Ainda mais o vermelho, rapaz? É uma coisa realmente muito bonita. Vamos relembrar um pouquinho, essas características que fazem do Brahman a raça que ele é hoje, dentro e fora do Brasil. Mas, assim, chama a atenção o volume de carcaça, espetacular do Brahman. É um animal que cresce para trás, um animal que realmente tem um volume, que se liga muito ao perfil de carcaça que a gente tem buscado no mercado hoje, Guilherme? Fala um pouquinho para mim dessas características e de como está, o melhoramento genético do Brahman hoje no Brasil. Com certeza. O Brahman, ele é uma raça que foi criada nos Estados Unidos, E aqui no Brasil ele tem um pouco mais de 30 anos. Então, uma raça ainda jovem, Porém, nós já temos o Brahman brasileiro.
apesar de ser uma raça americana. O Brahman veio aqui para o Brasil e o criador soube selecionar, selecionar a raça, né? E fazer com que a raça se adapte ao nosso clima. O Brasil é um país tropical e o Brahma ele é criado em mais de 80 países. Então isso a gente vê a adaptabilidade, a rusticidade do Brahma, e o criador soube, vamos dizer assim, moldar a raça e buscar as características desejáveis, como melhorando os aprumos, melhorando o umbigo. Então, o Brahma ele se adaptou muito bem aqui no nosso país e hoje a gente tem várias ferramentas de seleção, como avaliações genéticas, o PMGZ, a NCP, GenePlus e também a ultrassonografia. Então, utilizando essas ferramentas, né, essa nova tecnologia, a gente conseguiu moldar o Brahma brasileiro, buscando as características desejáveis de cada realidade, né, de cada propriedade. Que bacana, isso é importante, né? Vai mudando. Que plantel lindo, viu? Antes de mais nada, que plantel lindo, que gado maravilhoso. E é isso, né? Já por ser zebuíno, ele já tem a conexão com os nossos sistemas de produção. E aí quando você ajusta, né? Vai no ajuste fino, no detalhe, você consegue moldar ainda mais. Realmente é uma raça que a gente sempre admirou muito aqui no Giro do Boi, sempre fizemos questão, né, de fomentar, de mostrar, né, de publiciar o trabalho realizado com o Brahma, realmente pelas características, pelo potencial, pela capacidade de produção de carne de qualidade, com baixo custo, né? Um animal rústico, adaptado, habilidade materna excepcional, enfim, são diversas características que realmente reforçam toda essa jornada do Brahma no Brasil e que vem crescendo. Comentava agora há pouco contigo, antes de entrarmos no ar aqui, por exemplo, uma raça que vem ganhando o Nordeste do Brasil, ele vem conquistando novos patamares do ponto de vista de capilaridade pelo Brasil, né, Guilherme? É isso mesmo, a gente vê uma procura muito grande do Brahma lá para o Nordeste. Nos últimos leilões foram comercializados animais, principalmente para o estado do Ceará. E por quê? Pela adaptabilidade e a rusticidade do Brahma, né? Ele é criado norte, sul, leste e oeste do Brasil. Então ele se adaptou muito bem a esse clima. E lá no Nordeste o Brahman deu certo, tanto a pasto como no confinamento, ele entrega o resultado, que é o rendimento de carcaça, precocidade, ganho de peso. Então, são esses fatores que fizeram com que o Brahma cresça no Nordeste. Que bacana, né, pessoal? A gente vê realmente a pecuária crescendo no Nordeste, né? A questão da produção de grãos vai mudando o perfil, né? E a gente vê uma coisa que eu queria te perguntar, justamente essa questão da versatilidade do Brahma em relação aos sistemas de produção. A gente vive um crescimento na intensificação da produção no Brasil, é o caminho da nossa pecuária, tanto a pasto quanto o crescimento dos confinamentos, né, da terminação de bovinos no coxo, que cresce a passos largos ano após ano, né? Nós estamos aí na iminência de batermos aí algo em torno de 10 milhões de cabeças terminadas em confinamento no Brasil, ou seja, o Brahman se adapta a essa intensificação de produção, né, Guilherme? É isso mesmo, ele se adapta muito bem, tanto a pasto como no confinamento, ele entrega resultado, né? Um exemplo é que, tipo, agora na nossa sexta edição da prova de eficiência alimentar, os animais entraram num manejo alimentar para que eles tivessem, em média, 1,5 kg de ganho ao dia. E o resultado foi diferente. A média foi de 1,950 por dia. Olha aí. Então, isso mostra todo o potencial, né, do Brahma em converter a comida em carne. E ele sabe fazer muito bem isso. Então, isso é um exemplo que a gente vê da conversão alimentar. O que você entrega para ele, ele responde, ele produz. E isso é um dos pontos mais importantes quando a gente fala na produção de carne no Brasil, né? O que chama de eficiência biológica, o animal, né, que tem comido cada vez menos e entregado cada vez mais,
né, do ponto de vista de ganho de peso. 1,9 é excepcional, excelente. Então, assim, reforça, né, todo o melhoramento genético, toda a melhoria contínua que a gente vem vendo nos plantéis de Brahma no Brasil, de acordíssimo com esse crescimento da pecuária intensiva, né, no país, seja pelo coxo, que cresce muito a passos largos, mas também pelos sistemas que contemplam as áreas de pastagem. Semi-confinamento, né, o piquetão, como o pessoal fala lá no Mato Grosso, a TIP, terminação intensiva a pasto, inclusive estamos aí uma semana do Beef Day, né, evento lá realizado pela APTA, que fala justamente disso. Então, realmente é uma potência nesse sentido a raça Brahma. Você está vendo aí algumas imagens lindas dessa raça. E eu te pergunto o seguinte, até muita gente participando com a gente Brasil afora, Guilherme, manifestando, né, sua admiração pelo trabalho com a raça. O Moisés Maciel, por exemplo, né, mandando um grande abraço. Ele é de Campina Grande, na Paraíba, mandando um abraço para toda a fazendeirada da região e um abraço para você e esse trabalho que você tem conduzido. O Andrade Rodrigues, também de São João do Caru, no Maranhão, e pergunta justamente sobre isso, essa questão, falando de quantidade e qualidade, né, uma raça que entrega volume e consistência na produção de carne, e pergunta sobre cruzamentos. Como é que está a questão dos cruzamentos com a raça Brahma e o que pode se esperar, por exemplo, dos cruzamentos com o Angus? Pergunta lá do Andrade Rodrigues. O grande diferencial da nossa raça é essa, né? No cruzamento ela vai muito bem. Os bezerros dóceis, maior precocidade, maior peso, a desmama. As fêmeas, alta habilidade materna. Então a F1 hoje ela está sendo muito procurada, tanto para produção de carne, mas também para fazer matrizes, né? Pela alta habilidade materna também e a docilidade. Então isso facilita muito o manejo. Então vem crescendo bastante o cruzamento industrial, tanto com Nelore, mas também com raças taurinas, como é a F1 Angus. E isso traz animais, né, mais precoces, animais que respondem muito bem no confinamento e também na criação a pasto. Então vem crescendo bastante a utilização da raça Brahman no cruzamento, tanto com raças zebuínas, mas também com raças taurinas. Que bacana, de encontro com essa questão também do crescimento para o norte e nordeste do Brasil, né? Uma coisa que acaba contemplando a outra e combinando, mas realmente essa resposta é bem bacana. A gente olha para as fêmeas, né? A gente olha para as fêmeas e entende a capacidade, né, a habilidade materna, a capacidade de criar bem seus bezerros, isso tudo tem uma influência muito grande, né? A gente tem olhado muito para a pecuária de cria, né, Guilherme? Com certeza. E a gente sabe que para desmamar um bezerro bom, um bezerro pesado, a mãe tem que produzir leite, né? E isso, o Brahma, tanto puro como cruzamento, elas respondem, né? Sim, com certeza. Bom, uma coisa que também foi bem bacana durante a Expo Zebu foi o movimento dos leilões, né? Ou seja, isso mostra aquecimento quando a gente fala do Brahma, no sentido de o pessoal estar pensando nos grandes criatórios da raça e levando, como para o Nordeste e Norte, né? E levando. Isso tem crescido bastante, esse movimento também da raça, né, Guilherme? Tem crescido bastante. O número de leilões esse ano, agora de 2026, teve um aumento expressivo. A gente faz um leilão, né, durante a Expo Zebu, e nós tivemos um aumento de 120% em relação ao ano de 2025. Então, isso mostra o crescimento, né, que a raça vem acontecendo, né, dos últimos anos, um crescimento significativo nos leilões e também nos preços dos animais. Então, foi um sucesso esse leilão da Expo Zebu. Nós tivemos várias comitivas, né, de vários países aqui da América do Sul procurando a nossa genética e o mercado está bem aquecido. Que legal. E ele cresce por touros, por fêmeas, por sêmen? Como é que está a comercialização desse material genético para o Brasil afora?
Então, aqui dentro do Brasil, a procura são touros e Uhum. matrizes, né? Agora, o mercado externo, o pessoal, os criadores vêm bastante para cá para buscar a nossa genética, né? Como nós já temos o Brahma brasileiro, o criador soube selecionar o Brahma, buscando as características econômicas. Então, o Brasil ele passou de importador para exportador de genética Brahman. E isso tem aumentado cada ano que passa, a gente vê o aumento do mercado e da procura. Que bacana, hein, pessoal? Ó, muita gente participando aqui. O Paulo Guedela de Sucupira do Norte, no Maranhão, acompanhando a gente. O Ajax, da Fazenda Jandaia, de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para você. André Matos, de Carajás, no Pará. O Adriano Caetano, né, de Cambuí, Minas Gerais, também participando. E o Ajax, lá de Anaurilândia, pergunta o seguinte: como é que é o trabalho com o touro? Cobre bem a campo? Lá na região dele é bem calor no Mato Grosso do Sul, se o animal adaptado. Totalmente adaptado. É uma bala, né, o Guilherme, na hora de trabalhar esse É, touro? é isso aí, totalmente adaptado, né? Como eu disse, o criador de Brahma fez a seleção, então corrigiu os aprumos, corrigiu o umbigo, o touro precisa caminhar, né? A gente sabe que hoje o sistema aqui no Brasil é um pouco mais extensivo, então os animais precisam caminhar, correr atrás de fêmea, e isso o Brahma sabe fazer muito bem, e a gente vê aí nas fazendas que fazem o cruzamento, né, que utilizam bastante o touro Brahma, é uma raça que vai muito bem e são animais rústicos, dóceis, então isso ajuda no manejo da fazenda. A gente sabe que um animal dócil não tem perigo de machucar o trabalhador, como é que se fala? As perdas são mínimas, né, no manejo do gado, e isso o Brahma sabe fazer e muito bem feito, e a gente vê a produção dos bezerros, né, Com que certeza. são animais precoces, animais dóceis, um bom rendimento de carcaça, um bom ganho de peso e conversão alimentar. Show de bola, pessoal. Muita gente participando aqui, mandando um abraço para você. O Márcio Gelsi dizendo o seguinte aqui, ó: nosso Brahman brasileiro já é referência mundial. Com certeza vai ao encontro do que você acabou de falar, né? Passamos de importadores para exportadores dessa genética, nossos irmãos, né, os países vizinhos. E ele conta aqui, ó: eu tenho um tricross aqui, faço Brahman F1 com Nelore, o resultado é fantástico. Então, assim, pode trabalhar o cruzamento, né? Resistência. Deixa eu ver o que ele falando aqui, a questão da seleção, também para a parte de cria, muito bom. Ou seja, muitas manifestações aqui positivas no sentido tanto da raça pura quanto dos cruzamentos, um resultado excepcional, né, Guilherme? É isso aí, tanto no gado puro como no cruzamento, os resultados são muito satisfatórios. A gente cria o Brahma puro, né? Mas também a gente faz o cruzamento e a gente vê na prática, no dia a dia, as van Opa, acho que é uma raça que veio para ficar. para produzir carne, né? Ah, Para produzir carne. Não é uma raça que veio para o Brasil para competir com outras raças, não, mas sim somar, para né? somar e melhorar ainda mais a produção de carne. Show de bola. Pessoal perguntando aqui em relação aos nascimentos dos bezerros. Pessoal relatando que também nunca teve problema aqui, pelo contrário, a parte de cria evoluindo bastante aí, né? Bezerros nascendo no peso desejado, evoluindo bastante nos primeiros dias, nos primeiros meses, desmamando pesado, né? É isso que vocês têm visto, né, Guilherme? Com certeza. E hoje nós temos as ferramentas, né, que a gente Seleção. utiliza, que são as avaliações genéticas. Então a gente sempre busca selecionar, não só no Brahma, né, mas em outras raças. Eu também sou criador de Nelore, então a gente seleciona, né, vê os animais que têm um peso ao nascimento negativo, como todas as raças, né? E isso veio evoluindo e hoje a gente conseguiu padronizar, né, o peso de nascimento dos bezerros
Então, nós temos essas ferramentas e nós precisamos utilizá-las, né, para ajudar a gente a fazer os acasalamentos, buscar determinadas características. Então, pode usar sem medo, o Brahma ele é bom, ele produz carne e é o que ele sabe fazer. Show de bola! Conversei aqui com o Guilherme Bendilate, Fazenda Terra Verde, presidente da Associação de Criadores de Brahma do Brasil. Queria agradecê-lo por amanhecer com a gente aqui na programação do Giro do Boi nessa segunda-feira. Começamos a semana falando do crescimento do Brahma, da força do Brahma, das características que fazem do Brahma uma raça que vem se consolidando cada vez mais a produção de carne. Queria pedir para você deixar o seu recado, né, final aí para a fazendeirada brasileira, né, à frente da presidência, com todo um trabalho que vocês têm realizado, né, da porteira para trás, e agora à frente da presidência, como representante da instituição, capitaneando aí movimentos importantes para a raça nesses próximos 2 anos, né, Guilherme? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui começando a semana falando um pouco sobre a raça Brahma, mostrando as vantagens de se criar a raça Brahma, e nós estamos de portas abertas, associação, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, estamos à disposição de todos vocês. Show de bola, o pessoal inclusive pedindo o seu contato aqui, posso passar, né? Com certeza. Show de bola, obrigado Guilherme, um abraço, boa semana para vocês, tá bom? Um abraço, boa semana a todos, obrigado.